Atualmente, a dependência química é uma questão de saúde pública que vem crescendo na sociedade, ultrapassando as esferas políticas, emocionais e sociais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela considera o uso abusivo de substâncias psicoativas como uma doença crônica, progressiva e primária, podendo gerar outras doenças. O consumo de drogas psicoativas sempre existiu ao longo da história da humanidade. É possível a gente encontrar em grande parte das culturas e povos existentes o uso de drogas feito durante rituais e cerimônias religiosas. Entretanto, nas últimas décadas, o consumo de substâncias lícitas e ilícitas vem causando grandes impactos negativos em níveis sociais e individuais, principalmente em adolescentes e jovens. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o termo droga refere-se a qualquer substância química ou misturas que alterem a função biológica e possivelmente a estrutura do organismo. As substâncias psicoativas ou drogas psicoativas são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando o seu funcionamento, podendo provocar alterações no comportamento e estados de consciência. Bom, o uso abusivo de substâncias psicoativas trata-se de um problema que envolve inúmeros fatores e que, por muitas vezes, esses fatores não são devidamente analisados. E a responsabilidade do uso acaba sempre sendo associada apenas ao sujeito, sem avaliar o seu contexto, suas relações e o que aquele uso significa para a pessoa. Dessa forma, o uso abusivo ele é visto pelo senso comum e até por alguns profissionais da saúde como algo relacionado apenas a fatores biológicos e psicológicos, excluindo a dimensão social e subjetiva do sujeito em si, do usuário. A dependência química ela se refere aos usuários que necessitam de repetidas doses de drogas para sentir-se confortável ou evitar sensações desagradáveis. Esse estado de dependência da substância significa que o indivíduo já não possui controle sobre o consumo, tornando-se submisso à substância. E a partir disso, a finalidade hoje desse conteúdo que eu estou gravando, ele consiste em abordar e discutir através de pesquisas bibliográficas a existência das drogas na humanidade, os seus aspectos históricos, a sua conceituação e a compreensão psicanalítica sobre essa temática. A pesquisa ela foi fundamentada por meio da psicanálise, tendo como referencial teórico Sigmund Freud. Bom, primeiro, o desenvolvimento breve histórico sobre as drogas. Historicamente, as drogas estiveram presentes em toda a sociedade de organizações primitivas, em festas, cultos e rituais religiosos, além de ser um dos bens mais disputados e cobiçados entre os séculos XVI e XVII, em que a sua comercialização já ocasionaram guerras, como a Guerra do Ópio na China no século XIX. No início, as drogas tinham um sentido social e sagrado, sendo utilizadas por terapeutas para atingirem resultados eficazes na cura de doenças, com um fundamento mágico e sem uma lógica racional. Em casos de epidemia por alguma doença, por exemplo, algumas drogas eram utilizadas como curativas e como remédios. Embora essas substâncias hoje extinguem, de modo geral, uma ideia negativa na sociedade, outrora as drogas foram veneradas. A própria representação do vinho, por exemplo, como um deus criado na figura de Dionísio, um deus grego, e de Baco, um deus romano, explicita bem o significado deste produto para o homem. Além do uso farmacológico, os psicoativos também eram utilizados em festas. Bom, ademais, as drogas estavam incluídas também nos rituais religiosos. Nas comunidades xamanísticas, as drogas aproximavam as entidades espirituais do xamã, que encontrava na medicação do jejum ou na ingestão de substâncias psicoativas o caminho para abordar seu corpo, transformar-se em espírito e viajar. Até hoje, algumas religiões utilizam enteógenos, como preferem chamar, nos seus rituais, como é o caso da ayahuasca,
que é bebida pelos seguidores da doutrina do Santo Daime. Nada contra, estamos aqui simplesmente abordando um tema, ok? As drogas podem ser divididas entre naturais, que são aquelas que são extraídas da natureza e não são produzidas em laboratórios, como a maconha, e as sintéticas, que são aquelas produzidas em laboratório a partir de várias substâncias químicas, como o LSD e o êxtase. A cocaína, por exemplo, é uma das drogas mais conhecidas mundialmente e é também uma das drogas mais antigas da humanidade. Historicamente, tem que hidratar. Historicamente, há indícios da cocaína sendo utilizada em meados do século XIX por indígenas que vivem na região do Império Inca, em que utilizavam as folhas de coca como um ato religioso, sendo jogadas nas tumbas dos mortos. Nos Estados Unidos, a cocaína ela era consumida livremente, sendo vendida nas ruas de diferentes formas, como cigarros, pó e também em forma injetável. A sua proibição ela ocorreu em 1914, fazendo com que o seu preço também aumentasse. Na Europa, a cocaína era utilizada pelas classes médicas como tratamento da depressão, doenças digestivas, alcoolismo e como anestésico local. No Brasil, a cocaína chega em meados do século XX, como parte integrante na composição de remédios e na sua forma pura. Durante um período, a cocaína era consumida legalmente e era acessível a todos os públicos. Porém, com a proibição da comercialização em 1921, os preços foram elevados, restringindo o número e a classe social que a consumia. Hoje em dia, a cocaína em todo o mundo é uma droga cara, na qual é consumida por classe social mais alta. E isso acontece porque o seu refinamento é muito caro. A cocaína, ela alcançou a sua glória devido aos efeitos excitantes e eufóricos que causam no ser humano e também pela variedade de formas de consumo. Pode ser inalada, injetada ou até mesmo fumada. Embora a droga tivesse passado por todos os continentes, não chegou a ser considerada uma epidemia, como o ópio, por exemplo, pois o consumo do pó não pertenceu às cestas de bens das camadas sociais mais baixas. Para tais classes, surgiram novos produtos derivados da cocaína, como o crack. A maconha, por sua vez, também muito conhecida popularmente, é derivada do cannabis, sendo uma droga cultivada há milhares de anos, tendo o seu registro em 2700 a.C. Na Europa, o seu uso era voltado à fabricação de papel e tecido. Depois, com o passar do tempo, também foi sendo utilizada para uso pessoal. A maconha sempre foi também muito cultivada nos Estados Unidos, onde é legalizada em alguns estados, como na Califórnia, sendo liberada para o consumo próprio e uso medicinal. No Brasil, a maconha chegou através dos colonizadores e também por africanos escravos no século XVI. No século XVII ali, há indícios da maconha sendo utilizada pela coroa portuguesa, que eram a favor do uso. Com o estudo feito sobre as drogas, eu observei que o consumo das drogas sintéticas ele vem aumentando cada vez mais, inclusive o crack. Todo mundo está vendo isso. O consumo também está fortemente ligado à sua classe social, pois para sustentar esse vício, as pessoas precisam de dinheiro e muitas das vezes usam uma droga mais barata, pois não tem o valor suficiente para comprar uma outra droga mais cara. No princípio, as drogas elas tinham um significado um pouco diferente ao que tem hoje. Elas acompanhavam a organização socioeconômica da época, usadas no coletivo e não ocasionavam problemas sociais. Embora úteis para a comunidade, não representavam valor econômico, isso é, as drogas agregavam somente valor de uso. Assim,
era essa a representatividade das drogas até a Idade Média. As drogas sintéticas mais caras foram todas sintetizadas por europeus, na maioria delas alemães. Importante aqui a gente ressaltar que o uso das drogas sintéticas no início de tudo não era para ser usadas como diversão e sim para algo para uso médico, vamos colocar assim. Mas sempre com o passar dos anos, a população descobria o seu poder alucinógeno e passavam a usar apenas com divertimento. Há muitas drogas consideradas lícitas que são liberadas, consumidas e, quando usadas em excesso, são prejudiciais à saúde de uma população. Um exemplo disso é o álcool, que tem sua venda liberada e muitas vezes essa substância é associada a momentos de prazer e alegria, sendo essa visão fortemente reforçada pelas mídias atualmente. Nenhuma substância psicoativa deve ser tratada como algo que deva ser escondido, afinal, elas estão circulando na sociedade. E a punição e privação não são as melhores formas de tratá-las. No entanto, é importante que a mídia não divulgue apenas os pontos positivos do uso do álcool, por exemplo, mas também demonstre os seus prejuízos, os seus danos. O cigarro pode ser considerado a droga mais letal e viciante de todas. Porém, é permitido, é lícita. Até as bebidas estimulantes de origem vegetal, como o café, o chá e o mate, podem provocar dependência química e crises de abstinência. Percebe-se, portanto, que muitos produtos que nós compramos nos supermercados, como alimento inócuo, também são drogas. Segundo, estudos, essa comparação relaciona aos supermercados também é válida para as farmácias, que não é por acaso que são denominadas de drogarias, até os dias atuais. Na antiguidade, o termo fármaco poderia designar tanto remédio quanto veneno, sendo um termo neutro que enfatiza a dose e as condições de uso como fatores fundamentais para determinar se a substância faz bem ou mal às pessoas. As drogas, de forma geral, podem ser vistas como algo bom ou ruim, dependendo do contexto e das formas sociais de uso. Em alguns momentos históricos, a droga não era considerada algo ruim. Ela poderia ter efeitos positivos quando era relacionada a aplicações terapêuticas, como no controle de doses, desconfortos decorrentes das enfermidades e emoções indesejadas. Também eram vistas e consideradas importantes na expressão de crenças religiosas. Apesar das drogas serem uma prática presente desde os primórdios da humanidade, é apenas nas últimas décadas que surgiram o abuso do uso prejudicial das substâncias, tomando dimensões preocupantes que, por vezes, trazem sérios prejuízos à população, principalmente aos adolescentes e jovens. Sabe-se que o uso de drogas é uma prática que esteve presente em toda a história da humanidade. Não existem evidências de nenhuma sociedade humana na qual não fosse utilizado algum tipo de substância psicoativa. Contudo, o abuso de drogas é um marco social dos tempos atuais, crescente na sociedade contemporânea e que torna alarmantes os indicadores de produção e consumo de substâncias psicoativas. Nos dias atuais, o que separa o uso de drogas nas festas pelos povos primitivos dos contemporâneos é a permissão ou não do uso. Após a proibição, algumas drogas foram excluídas do círculo social, mas o consumo de drogas lícitas, como o álcool, continuou sendo consumido, enquanto o uso de ilícitos passou a ser instrumento de exclusão dos indivíduos. Além disso, nos dias atuais, dentre as substâncias lícitas, o álcool é o mais utilizado, seguido do tabaco. Dentre as drogas ilícitas, a mais consumida mundialmente
é a maconha. Em relação aos países, a América do Norte é responsável por 41% do consumo mundial de cocaína, seguido pela União Europeia, com 26%. A América do Sul, América Central e Caribe ocupam o terceiro lugar com relação ao consumo mundial, concentrando 20% dos usuários de cocaína. Dos países latino-americanos, os maiores consumidores estão no Brasil e na Argentina, com 900 mil e 600 mil usuários, respectivamente. Também vale ressaltar aqui que, hoje em dia, o uso de substâncias psicoativas é visto e tratado pela ordem da proibição e criminalização, denominado luta contra as drogas. No entanto, essa é uma visão errônea que se tem, pois uma forma de controlar e até mesmo auxiliar seria a liberação das drogas. Com isso, teria uma maneira de regular o seu uso e venda de forma humanitária? Fica uma questão para a gente pensar em. Porém, atualmente essa discussão não é validada politicamente. E a forma que o Estado lida com a questão do uso é trabalhado na lógica de criminalizar e proibir. E eu concordo plenamente com essa visão. Bom, vamos conceituar aqui a dependência química, ok? Atualmente, a dependência química tornou-se um fenômeno amplamente discutido na sociedade. Dividindo ao uso abusivo de substâncias, torna-se um grave problema social e de saúde pública em nossa realidade atualmente. Embora tenham inúmeras definições e conceituações sobre a dependência química, todas elas são concordantes em afirmar que a dependência é considerada uma relação estabelecida entre o indivíduo e o modo de consumir determinada substância. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, define dependência química como o estado psíquico e algumas vezes físico resultante da interação entre um organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações de comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de modo contínuo ou periódico com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e, algumas vezes, de evitar o desconforto da privação. A dependência química é considerada uma doença crônica, caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes da utilização de uma determinada substância para obter prazer e sensação de bem-estar, aliviando sensações desconfortáveis. No Manual de Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde Mental, o CID-10, e no Manual de Transtornos Mentais, no DSM-5, a dependência química é entendida como um transtorno mental, sendo apontado que não apenas as substâncias podem provocar danos, mas também as consequências da falta do consumo, no caso, a abstinência. Entretanto, para a psicanálise, não há uma única concepção sobre a dependência química e um perfil específico do sujeito que faz o uso de substâncias psicoativas, mas sim diferentes sujeitos que fazem uso de diferentes substâncias, cada um ao seu modo e com uma relação singular com a droga. A dependência química é um fenômeno complexo, não sendo possível delimitar a sua etiologia a partir de uma única concepção, pois envolve diversas variáveis. Com isso, não há uma explicação simples e única que consiga contemplar todos os aspectos que envolvem este fenômeno. Nós podemos pensar a dependência química a partir de um tripé: o meio social, a substância e o indivíduo. O ambiente ele exerce grande influência na dependência química, pois é a partir dele que se desenrola o encontro do indivíduo com a droga, assim como o contexto em que ela é utilizada. A substância, por sua vez, deve ser considerada a sua forma de apresentação, a acessibilidade e custo.
seu uso, suas características químicas, né, e seus efeitos fisiológicos, pois cada substância terá efeitos e potenciais diferentes para gerar dependência. Por último, o indivíduo, o mais complexo dos elementos, pode ou não se tornar um dependente, dependendo da relação que estabelece com a droga. Ao analisar o seu funcionamento, é importante levar em consideração os seus fatores genéticos, biológicos e psicodinâmicos. O uso abusivo de substâncias pode desencadear comorbidades psiquiátricas em dependentes químicos, havendo evidências de que há uma associação do aumento da agressividade, recaídas e suicídios. Durante a intoxicação e abstinência, a substância pode causar sintomas de depressão, ansiedade e hipomania, o que são confundidos muitas vezes com transtornos psiquiátricos previamente existentes, e não como transtornos secundários da dependência química. A possibilidade de sintomas de abstinência ou de intoxicação serem entendidos como psicopatologias, bem como o fato de transtornos mentais serem entendidos como decorrentes do uso e abuso de substâncias químicas, são pontos que devem ser cautelosamente avaliados e elucidados. A intensidade da sintomologia psiquiátrica secundária ao consumo de drogas diminui após as primeiras semanas de abstinência. Assim, um dos fatores relevantes neste processo de avaliação é o tempo decorrido desde a interrupção do uso da droga e esse entendimento de que a dependência química é uma doença que traz consequências. Por um outro lado, para que o tratamento seja realizado, o indivíduo ele precisa reconhecer que é um dependente químico, né? Sentir o real desejo de parar e, consequentemente, que está em uma condição de dependência a uma substância que traz sofrimento. Por outro lado, existe a dificuldade em responsabilizar o indivíduo por seus atos cometidos e pelo uso da substância psicoativa. Com isso, há inúmeras possibilidades de compreensão sobre a dependência química, podendo citar a separação entre a droga e o indivíduo, sendo a responsabilidade pelo consumo isolada em cada um dos envolvidos, a interação entre ambos, de modo que não seja desconsiderado os aspectos particulares do indivíduo e da droga. A autoria ainda ela ressalta: esses aspectos são importantes por impactarem na direção de tratamento que será adotada. Para os profissionais do campo da psicologia, da psicanálise, enfim, tudo que aborda a dependência química, que lida, né, com a parte terapêutica, é importante conhecer esses modos de enfrentar o consumo de drogas. A dependência química é mundialmente classificada entre os transtornos psiquiátricos, sendo conhecida como uma doença crônica que acompanha o indivíduo por toda a vida, trazendo prejuízos em diferentes âmbitos sociais, psicológicos, físicos, biológicos, espirituais, entre outros. Entretanto, é sempre importante ressaltar que a dependência química pode ser tratada e controlada reduzindo seus sintomas, mesmo que o indivíduo em inúmeras vezes possa alterar entre o estado de controle e de retorno à sintomatologia. A dependência química é algo atual para que a gente possa discutir isso, uma vez que somente a partir da segunda metade do século passado o conceito de dependência deixou de ser enfocado como um desvio de caráter ou apenas um conjunto de sintomas para ganhar contornos de transtorno mental, com características específicas. Ao falar sobre dependência química, é comum surgirem algumas dúvidas sobre dois conceitos relacionados: a drogadição e a toxicomania. A palavra drogadição é empregada para referir-se ao consumo de substâncias psicoativas quando ocorre de forma problemática, sendo uma palavra traduzida do inglês drug addiction, que também poderia ser interpretada como adicção às drogas. O termo adicção surgiu na República Romana, que significava escravização como pagamento de uma servidão, submissão ou dívida.
A palavra possui em sua raiz etimológica um caráter de submissão a um dono, que neste caso seria a droga. Dessa maneira, a adicção é entendida como uma relação de exclusividade entre o indivíduo e o objeto, seja este uma droga ou outro objeto qualquer. Ou seja, um indivíduo que consome excessivamente qualquer objeto pode ser considerado um adicto. Aos telefones aí, cuidado, hein? Já a toxicomania, por sua vez, é derivada da palavra tóxico, que pode ser compreendido como uma situação na qual há uma forma específica de comportamento. Recorrer a substâncias, meios tóxicos ou drogas, tensionando a negação dos sofrimentos ou a busca de prazeres. Entretanto, a palavra toxicomania pode ser compreendida em diferentes concepções dependendo da localização em que a palavra é utilizada. Ainda de acordo, né, com tudo isso que a gente está falando aqui, é importante a gente salientar que a drogadição e a toxicomania são conceitos diferentes, visto que a toxicomania seria um tipo especial de adicção, pois o objetivo de consumo é exclusivamente a droga. Além de que, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, há também uma diferenciação entre o consumo de drogas em excesso, sendo chamado de transtornos relacionados à substância, e os transtornos adictivos, que são compreendidos, vamos colocar assim, como padrões comportamentais de excesso. A gente observa, portanto, que existem diferentes maneiras de abordar o consumo abusivo de substâncias psicoativas, bem como modos diferenciados de nomeá-los: toxicomania, dependência química e drogadição. Dessa forma, ao falar sobre dependência química, é importante a gente ressaltar que nós estamos falando sobre um fenômeno que se constitui a partir da substância, do sujeito e do contexto sociocultural, o que torna impossível estabelecer apenas uma única visão à etiologia, seja ela biológica, social, psicológica ou espiritual. Portanto, a dependência química é compreendida como uma condição estabelecida entre o sujeito e a substância psicoativa que resulta em sofrimento, envolvendo aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Apesar de a dependência química ser um tema com pauta de grandes discussões, ainda se encontra poucos estudos fundamentados na psicanálise, né? Isso segundo Sigmund Freud. O álcool e as drogas servem como alívio do desprazer causado pela dor psíquica ou física. O serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício que tanto indivíduos quanto povos lhe consideram um lugar permanente na economia do seu libido, devendo a tais veículos não só a produção imediata do prazer, mas também um grau atualmente desejado de independência do mundo externo, pois sabe-se que, com o auxílio desse amortecedor de preocupações, é possível em qualquer ocasião afastar-se da pressão da realidade e encontrar um refúgio no mundo próprio, com melhores condições de sensibilidade. Sabe-se igualmente que é exatamente essa propriedade dos intoxicantes que determina o seu perigo e a sua capacidade de causar danos. O abuso, né, o uso abusivo de drogas está em um primeiro momento relacionado à busca máxima do prazer, que é inerente ao psiquismo. Ao longo de sua existência, o ser humano ele procura encontrar situações que lhe proporcionem prazer e também diminuir ou eliminar condições que causam dor ou sofrimento. Bom, para Sigmund Freud, as drogas têm um lugar permanente na economia de libido, em que, se seguirmos o seu raciocínio, é possível ter como hipótese de que quanto mais repressão existir na sociedade, maior será o uso de drogas pelas pessoas. Aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Como se dizem. E se isso for verdadeiro,
encontraremos um aparente paradoxo, pois o usuário de drogas seria então uma denúncia do sistema, na medida em que tem de buscar a satisfação humana em outras formas não institucionalizadas, negando inclusive o princípio de desempenho. Já alguns autores da atualidade defendem que foram frustradas as tentativas de caracterização da personalidade típica do dependente de drogas. Além disso, o desenvolvimento das civilizações e o psiquismo impõem sacrifícios ao ser humano, o que pode ocasionar sofrimento ao indivíduo. Dessa maneira, uma das medidas procuradas pelo ser humano para suportar ou evitar o sofrimento são as substâncias tóxicas ou psicoativas, que agem diretamente sobre a química do corpo humano, tornando os homens insensíveis ao próprio sofrimento. Ao falar sobre a relação entre o uso abusivo de álcool e outras substâncias e a dependência química, a partir do ponto de vista psicanalístico, é necessário abordar as questões que envolvem o tema da proibição e como a psicanálise compreende esses mecanismos nos indivíduos. Durante o percurso de Sigmund Freud, ao lançar Totem e Tabu em 1913, discorre-se sobre as questões relacionadas às proibições e como elas constituíram durante o tempo, subjetivando os indivíduos. O complexo de Édipo, as proibições e a figura do pai, não teoricamente psicanalística, contribuem no desenvolvimento de uma dependência química, principalmente quando o indivíduo ele possui uma estrutura neurótica. Vamos hidratar. As estruturas psíquicas descritas, por Freud ao longo de sua carreira desenvolvem e se relacionam de formas distintas com as substâncias, álcool e drogas. Na neurose, em especial, a interdição relacionada à figura do pai, onde o prazer é algo interditado de forma completa, o que pode ocasionar a procura por outros objetivos com o intuito de vivenciar o prazer reprimido, buscando-se alternativas como, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas. Bom, além disso, através das proibições ao recalcamento de conteúdos que se tornam inconscientes, mas que continuam presentes durante a vida do indivíduo, podendo ser manifestados através dos sintomas, como a busca pela satisfação pulsional vinculada ao prazer pelo uso de substâncias. Considerando o processo que leva à renúncia pulsional e ao recalque, compreendemos que, por este, a identificação com o pai na primeira infância se prolonga com a internalização das ordens e proibições, por meio do supereu. Por outro lado, os desejos incestuosos ou incompatíveis com o eu são suprimidos. Contudo, esses conteúdos que foram recalcados e que, portanto, tornam-se inconscientes, podem voltar a se manifestar, por exemplo, por meio dos sintomas. As questões que circundam as proibições podem ser um grande fator motivacional para o uso abusivo de substâncias, que podem levar a um quadro de dependência química. Na neurose, há uma maior propensão de dependência às substâncias, pois este tipo de estrutura psíquica está relacionado propriamente às proibições. Entretanto, apenas o tipo de estrutura psíquica não é suficiente para explicar a relação entre o sujeito e a substância, visto que essa relação é permeada de vários fatores que deverão ser analisados. Ao falar sobre dependência química, é importante a gente salientar a diferença entre o uso de ordem recreativa e o uso compulsório ou compulsivo. O uso recreativo é considerado de forma esporádica, com o intuito de diversão, sendo caracterizado como um uso controlado pelo indivíduo. Já o uso compulsivo, por sua vez, é descrito como um descontrole e falta de limites ao usar as substâncias, o que se torna algo central e indispensável
na vida do indivíduo. Essas duas formas de uso estão relacionadas a diversos fatores, como a ordem biológica e os fatores psíquicos e subjetivos de cada pessoa, em que apenas um tratamento pautado nos fatores neurológicos, fisiológicos, podem não ser o suficiente, sempre sendo necessário realizar em conjunto um tratamento psicanalístico. Os conteúdos inconscientes são de grande importância na composição da dependência química, havendo uma grande relação entre a estrutura psíquica inconsciente, a busca pelo uso de substâncias e, consequentemente, a busca por essa satisfação. O consumo de drogas em uma balada por grupos que querem simplesmente obter uma forma de diversão a mais nos parece ser diferente daquele de um sujeito que, por mais que se esforce e tenha sua vida arruinada por tal prática, não consegue dela prescindir. A partir dessa perspectiva, mesmo para aquele que decide pelo recurso às substâncias psicoativas como uma maneira de suportar o mal-estar inerente à civilização e à condição humana, restaria ainda outra possibilidade de escolha: drogar-se ou intoxicar-se cronicamente. Outro aspecto importante de ser pontuado na dependência química é a relação estabelecida entre o sujeito e a substância, ou seja, o quanto de investimento libidinal é depositado no objeto, pois quanto maior o investimento, maior será a sua dependência e intensidade de uso. Uma vez que um objeto é investido pela libido e traz satisfação, o sujeito tem grande dificuldade em abrir mão dele. Esse investimento se caracteriza como uma busca pelo prazer relacionada ao objeto. Porém, essa análise não deve ser pautada como se a substância fosse um objeto de inteira fonte de prazer, pois, no primeiro momento, o uso de drogas pode ser muito prazeroso e ser de forma instantânea. No entanto, o seu uso contínuo pode acarretar em sofrimento psíquico e físico ao sujeito, tornando-se como uma única fonte de prazer existente na vida do mesmo, acarretando em um ciclo que se repete. Com isso, o sujeito passa a não reconhecer outras formas de busca de prazer. Aqui nos deparamos com o paradoxo das promessas da droga. Embora o consumo da substância garanta de imediato o alívio do sofrimento psíquico, quanto a pulsão destrutiva fala mais alto, a compulsão pela droga se instaura. De alívio da angústia, a função do uso da droga sob o regime do gozo se reveste para uma busca de satisfação masoquista no sofrimento. Do ponto de vista psicanalítico, o uso abusivo de substâncias demanda um olhar para o sujeito implicado neste módulo. Ao realizar o tratamento psicanalítico, ressalta aqui a importância de não realizar um tratamento visando o rápido alcance do estado de abstinência e a sua manutenção, mas realizar um trabalho pautado no sujeito e na sua condição decorrente com a relação de exclusividade com a substância, não necessariamente sendo um trabalho pautado na dependência química. Não há consenso entre os autores da psicanálise acerca do termo utilizado para referir o investimento sistemático no objeto de droga. Alguns optam por destacar o estado de adicção, isso é, de escravização ao objeto, enquanto outros defendem a utilização do termo toxicomania, que se refere a uma modalidade de ligação tóxica com o objeto droga. É preciso, pois, considerar o sujeito da drogadição ou da toxicomania em sua dimensão e de singularidade, com o objetivo de sustentar a compreensão da dependência química como expressão de um funcionamento psíquico no qual a droga se tornou objeto de necessidade e não de desejo.
opta-se nesse ponto pelo uso de expressão toxicomania. Torna-se a toxicomania como a relação intensa e exclusiva do sujeito com o objetivo droga, sem qualquer espaço para adiamentos ou substituições. Bom, para a psicanálise, portanto, o indivíduo sempre terá uma estrutura dominante e, com isso, há os mecanismos próprios de cada estrutura, bem como os fatores que poderão levar o indivíduo ao uso de substâncias, ao uso abusivo, consequentemente, a um quadro de dependência química. Entretanto, para compreender a relação estabelecida entre o sujeito e a substância, é sempre necessário levar em consideração os diferentes fatores que acompanham. Além disso, a psicanálise não irá trabalhar pautada na dependência química propriamente dita, mas sim com o indivíduo que sofre pela condição decorrente de um estado sintomático que evidencia a posição do indivíduo em uma relação de exclusividade com a substância. Com isso, o trabalho psicanalítico se faz necessário e eficaz à dependência química, a partir da sensibilidade, da capacidade de continência e da escuta qualificada, sendo capaz de oferecer um bom tratamento ao indivíduo. A partir do que foi exposto, discutido ao longo daqui hoje, é possível a gente afirmar, portanto, que a dependência química é considerada um fenômeno biopsicossocial e espiritual, onde há o envolvimento de fatores individuais, familiares, sociais, biológicos e psicológicos. Com isso, torna-se impossível delimitar a dependência química apenas por uma única perspectiva, considerando-se que, para ser analisado, é necessário um olhar para diferentes âmbitos. Entretanto, a finalidade desse conteúdo hoje é a gente compreender a existência da dependência química através do viés psicanalítico, o que foi possível de ser alcançado e discutido. Para a psicanálise, o consumo de substâncias é apreciado como um benefício na tentativa de produzir o prazer e, principalmente, afastar-se de sofrimentos inerentes à existência humana, tornando-se um refúgio e um amortecedor às preocupações. Além de que, para Sigmund Freud, o aparelho psíquico humano visa o alívio da tensão, buscando-se o prazer e evitando o desprazer. Dessa forma, as contribuições do trabalho psicanalítico na dependência química tornam-se extremamente necessários, visto que deve ser uma prática pautada na existência do sofrimento humano, derivado do uso abusivo de substâncias. É necessário ressaltar a importância do trabalho interdisciplinar, pois em alguns casos há a necessidade de acompanhamento com outros profissionais, não existindo resoluções rápidas para a dependência química, mas sim um tratamento qualificado, ético e humanizado aos indivíduos. É isso aí, queridos. Eu espero que vocês tenham entendido essa visão da psicanálise em relação à dependência química. Algumas coisas polêmicas, né? Falamos aqui hoje a respeito da liberação. Eu, Cleiton, particularmente, eu sou contra, mas isso aí eu fiz toda essa pesquisa, todo esse contexto hoje baseado na visão psicanalítica, principalmente de Sigmund Freud. Né? Hoje existem outros estudos. Eu, particularmente, eu trabalho numa clínica involuntária, né, onde eu entro muito com ferramentas psicanalíticas, também a terapia cognitiva comportamental, a neurociência do comportamento, enfim, várias técnicas terapêuticas que existem hoje. O principal é o quê? A gente respeitar a visão de cada um. Legal, família? Espero que você tenha aprendido bastante hoje comigo aqui. Ficou um pouco longo, né, esse conteúdo, mas é didático. É para que nós possamos aprender mais e mais a como enfrentar esse estado de dependência química, a essa epidemia mundial que nós estamos enfrentando.
Legal? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque assim o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante e vai encaminhar para outras pessoas. E compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir todas essas informações, a gente poder compartilhar essa aula que nós estivemos aqui hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!